Talvez hoje, queridos, você esteja falando com a sua dor. Mas Deus, Ele continua respondendo com promessa. Isso é mensagem e fé. E essa palavra é para você, que já tentou explicar o que sente, mas só conseguiu suspirar. Então fique comigo, queridos, até o final desta mensagem. Não saia sem receber a tua bênção. Sabe, há momentos, queridos, em que o coração fala mais alto que a fé. Falamos movidos pelo cansaço, pela frustração, pelo medo. Dizemos coisas que não diríamos em dias bons. Mas Deus não se assusta com as nossas palavras. Pelo contrário, queridos, Deus, Ele responde. A palavra de Deus, ela está cheia de resposta para perguntas que você talvez nunca conseguiu formular. Um exemplo, queridos, você diz que é impossível, não é? Em Lucas, no capítulo 18 e o versículo 27, Deus, Ele te diz, tudo é possível. Quando você olha, queridos, e só vê portas fechadas, Deus ainda vê caminhos. O impossível para você é apenas o começo do agir de Deus. Aleluia. Aí você diz, eu já estou cansado, Senhor. Em Mateus, no capítulo 11 e o versículo 28, o Senhor te diz, venha a mim e eu te darei descanso. Esse descanso, queridos, não é a ausência de luta, é a presença de Deus no meio delas. Você diz, ninguém me ama de verdade. Em João, no capítulo 3 e o versículo 16, o Senhor diz, eu te amo. Mesmo quando pessoas falham, o amor de Deus permanece. Ele, queridos, não te ama pelo que você faz, mas Ele te ama porque você é filho. Você diz, não tenho condições. Em 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9, Deus te diz, minha graça, filho, é suficiente. Onde você vê limite, Deus libera sustento. Você não caminha sozinho, queridos. A graça de Deus, ela te acompanha. Quando você não vê mais saída, aí você diz, eu não vejo, Senhor, uma saída. Em Provérbios, no capítulo 3 e o versículo 5, o Senhor te diz, confia em mim e eu guiarei os teus passos. Deus, queridos, não apenas abre portas, entende isso? Ele ensina o caminho inteiro. Mesmo quando você anda no escuro, Ele continua te iluminando. Você diz, eu estou com medo, Senhor. E Deus te diz, eu não te dei um espírito de medo. Em 2 Timóteo, e o versículo 1 ao 7. Sabe, o medo, queridos, ele paralisa, mas Deus te fortalece. A coragem que vem dele vence o temor que te trava. Aí você diz, não vou conseguir. Em Filipenses, capítulo 4 e o verso 19, Deus te diz, eu suprirei todas as suas necessidades. Deus nunca te chama para algo sem também te sustentar no caminho. Você diz, eu não tenho fé.
Em Romanos, no capítulo 12 e o verso 3, Deus te diz: eu te dei uma medida de fé. A fé, queridos, pode ser pequena, mas quando colocada nas mãos de Deus, ela cresce, ela floresce. Talvez hoje você tenha falado com dor, mas Deus respondeu com a verdade. Quando suas palavras, queridos, elas falham, a palavra dele permanece. Deus tem uma resposta para tudo o que você sente. Agora, queridos, abra o seu coração. Ore comigo. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. E o mais ele fará, queridos. Ore a Deus e diga: Senhor, meu Deus e meu Pai. Muitos corações que estão ouvindo agora, Senhor, esta mensagem, estão cansados, confusos e cheios de perguntas. Tu conhece cada pensamento que aqui está, Senhor, cada lágrima escondida, cada oração feita em silêncio, Senhor. Que essa pessoa sinta agora a tua presença, a tua paz, o teu cuidado e a tua resposta. Onde há medo, Senhor, traz paz. Onde há cansaço, traz descanso. Onde há dúvida, fortalece a fé. Nós confiamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. E permanecemos firmes em Tua presença. Porque nós sabemos que o Senhor nunca, jamais falha. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu oro, Senhor, e entrego o meu cansaço, a minha dor, a minha preocupação, tudo em Tuas mãos. Cuida, Senhor, guarda, Senhor, livra de todo mal. Amém, queridos? Fique com essa mensagem em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Isso é mensagem e fé. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13. Presta atenção nesta mensagem. A palavra do Senhor, ela diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você já se perguntou por que algumas coisas elas acontecem em sua vida sem explicação? Por que portas se fecham? Pessoas se afastam. E você passa por situações que parecem injustas. Hoje, queridos, eu quero te dizer: nada é em vão. Tudo o que acontece, acontece por uma razão. Se você está aqui ouvindo esta mensagem, não é coincidência. É porque Deus, Ele quer falar ao seu coração e mostrar que até mesmo o que você não entende faz parte de um propósito muito maior. Quando Deus, queridos, mandou Samuel à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, ninguém imaginava que seria Davi. Os irmãos mais velhos tinham aparência de rei, postura de guerreiro, porte físico admirável. Mas Deus olhou além da aparência. Davi era ruivo, jovem, pastor de ovelhas,
esquecido lá no campo. Então, aos olhos humanos, não parecia ter perfil de rei. Mas Deus, queridos, escolheu Davi por uma razão. A Bíblia nos mostra que a unção não segue padrões humanos. Quando o azeite desceu sobre a cabeça de Davi, queridos, o Espírito Santo se apoderou dele. E a partir daquele momento, sua vida nunca mais foi a mesma. Ei, queridos, talvez você se sinta assim, como Davi, pequeno, esquecido, sem aparência de um vencedor. Mas se Deus, Ele decidiu te levantar, é por uma razão. Eita Deus! A diferença, queridos, não estava na aparência de Davi, mas na unção que veio sobre ele, queridos. O que muda a nossa vida não é posição social, nem beleza, nem recursos. O que muda é a presença do Espírito Santo. Aleluia! E se Deus já ungiu você, queridos, para um propósito, é porque existe um motivo. É porque Ele decidiu que através da sua vida algo maior vai acontecer. Cada batalha, cada desafio, cada lágrima, tudo isso acontece por uma razão. O diabo sabe que você é uma promessa de Deus. E por isso, queridos, ele tenta matar seus sonhos, destruir sua fé, abortar o propósito. Às vezes, uma palavra lançada por alguém, querido, pode ferir mais que uma espada. Às vezes, uma decepção parece roubar toda a sua esperança. Mas entenda, até as batalhas que você enfrenta têm um propósito. Elas te fortalecem, te amadurecem, te fazem depender muito mais de Deus. Se o inimigo se levanta contra você, queridos, é porque existe algo grande preparado. É por uma razão que o inferno se incomoda com a sua vida. Romanos 8, capítulo 28, nos garante: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, queridos, as boas e as ruins, as vitórias e as perdas, as alegrias e as lágrimas, queridos, é por uma razão. Deus é soberano. Ele pega até o que parecia derrota e transforma em testemunho. Ele pega até as pedras do caminho e constrói um altar. E quando você olha para trás, queridos, você percebe, tudo aconteceu por uma razão. Você pode estar vivendo um tempo difícil, mas não desanime. A porta que se fechou foi por uma razão. A espera que parece interminável é por uma razão. A lágrima que caiu em silêncio é, queridos, por uma razão. E essa razão é o propósito de Deus, que é maior e melhor do que tudo o que você imagina. Agora, queridos, abra o seu coração. Diga: Senhor, eu entrego em tuas mãos tudo o que eu não entendo, as dores, os medos, as perdas, até o silêncio. Eu confio que nada é por acaso, Senhor, mas tudo é por uma razão. Ensina-me a esperar o teu tempo e a confiar que cada detalhe da minha história está debaixo
do teu controle. Unge-me novamente com teu Espírito Santo e faz de mim um instrumento da tua vontade em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço, Senhor. Guarda, guia com teu Espírito Santo. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Guarde isso no seu coração. A sua vida não é acaso, é propósito. Tudo acontece por uma razão. Se essa palavra falou com você, escreva aqui, queridos, nos comentários. Eu creio. Tudo é por uma razão. Amém? Que Deus o abençoe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.